Então, bom dia. Para dar continuidade no nosso assunto de propriedade do radical, que eu deixei lá um vídeo do YouTube, mas eu não sei se ficou bem entendido, se ficou bem clara a forma de ser resolvida. Então lá a gente tem a primeira propriedade, onde a gente vai ter números, onde a gente vai tirar a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz quinta, né? Só que para resolver essa primeira propriedade, eu tenho que fatorar esses números, viu? Eu só vou conseguir resolver se eu fatorar. Aqui eu pego o 32, ó, e fatoro. 32 é par, dá por 2, que dá 16. Dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá 4. 4 vai dar por 2, que dá 2. E 2 dá por 2, que dá 1. Então aqui eu vou ter a raiz quinta do 32 fatorado, ou seja, o 32 fatorado, como base eu achei o número 2, né? Achei o número 2. Aí esse 2 se repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 2 elevado a 5. Aí eu vou colocar aqui, ó. 2 elevado a 5. E é como lá no vídeo eu já tinha falado antes, né? Ou seja, esse 5 é como se ele cancelasse esse outro, ou seja, é como se houvesse um cancelamento aqui e o meu resultado vai ser o número 2. O 81, ou seja, a raiz quarta de 81, da mesma forma. 81 vai ser dividido por 3, que vai dar 27. Né? Por que eu divido 81 por 3? Que eu somo 8 mais 1, dá 9. E 9 dá para dividir por 3, então 81 também dá. 8 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 8 ficou faltando 2. Juntou com 1, ficou 21. 21 por 3 dá 7. 2 mais 7 dá 9. Então eu continuo por 3. 27 por 3 vai dar 9. Quanto é 9 vezes 3? É 27. Aí 9 dá por 3, que dá 3. Que dá 3, que dá 1. Então, para resolver a raiz quarta do 81, nós encontramos a base 3. Repetida quantas vezes? 4. 3 elevado a 4. Então, esse 4 cancela esse. Então, meu resultado, 3, né? Um exemplo simples que está colocado aqui já, ó, que é mais só uma questão de percepção, né? Eu tenho aí raiz quadrada de 7 elevado a 2. Então lembra, a raiz quadrada, por mais que não tenha nada aqui, o índice já é 2, né? Então aí cancela o 2 da raiz, né? Cancela o 2 do índice pelo expoente 2 do 7. Faz o cancelamento dos dois, então aqui vai sobrar o 7. Aqui da mesma forma, como é expoente 5 e expoente 5, não tem mais o que fazer, é só cancelar o 5 pelo 5 e aqui fora sobra o x mais 3, certo? Na segunda propriedade, ela já é um pouco mais diferente, ou seja, nessa situação aqui eu já vou ter número que já vão ter, alguns que não vão ter expoente e outros que já vão ter. Então bem aqui, ó, eu já tenho um 10 elevado a 4. E esse 4 não dá para cancelar pelo 6. Então o que a gente faz quando isso acontece? Na segunda propriedade, a gente caça o fator comum que possa dividir o expoente do número com o índice do radical. Então eu vou colocar aqui, ó, a raiz e o 10. Aí eu caço. Qual é o número que divide 4 e 6 ao mesmo tempo? Então é o 2, né? Então a forma mais simples de escrever isso aqui vai ser essa, ó. Não dá para resolver direto sem acabar com a raiz, então aqui vai ficar, ó, 6 dividido para 2 vai virar raiz cúbica. E o meu 10 vai ficar 4 dividido para 2 vai ficar 2. E daqui eu não posso diminuir mais porque não tem um fator comum entre o 2 e o 3. No caso do 64, ó, como ele não tem expoente, a gente tem que fazer igual ali na primeira propriedade. A gente tem que pegar o 64, fazer por 2. Né? 64 é para dar por 2. Metade de 64 é 32, que dá por 2. Metade de 32 é 16. Metade de 16 é 8. Metade de 8 é 4. Metade de 4 é 2. E 2 dá por 2, que a metade vai ser 1. Então aqui a gente tem
12ª raiz do 64, né? Quem foi que a gente achou como base para o 64? O número 2. Ele se repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se repetiu 6 vezes. Então aqui dentro vai ficar 2 elevado a 6. Então vocês verem que volta para cá, né? Não dá para cancelar, mas tem um fator comum, ou seja, aqui dentro da minha raiz, esse 12 dá para ser dividido pelo 6 e o 6 pelo próprio 6. Então vai ficar 12 dividido por 2 dá 2, que não tem necessidade de colocar ali como raiz quadrada, né? E aqui 6 dividido para 6 dá 1. Então vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 1. Nesse caso aqui já está feito, né? Ou seja, não precisa fatorar, não é que esteja feito. É só pegar o fator comum. Então aqui vai ficar a raiz de 2. Qual é o fator comum entre o 20 e o 5? É o próprio 5, ou seja, 20 dá para dividir por 5 e 5 dá para dividir por 5. 20 dividido por 5 aqui vai ficar 4, repete a base, e 5 dividido para 5 vai dar 1, né? Então 20 dividido para 5 dá 4 e 5 para 5 dá 1, então esse é o meu resultado. Aqui no caso do 25 e o 10, né? Então o que acontece? A mesma coisa, vai ficar a raiz, o x e o y, né? X e y aqui. Fator comum entre o 10 e o 25 é o próprio 5. Então vai ficar 25, dá para dividir por 5. E 10 também dá para dividir por 5. Então aqui vai ficar raiz x e y. 25 por 5, aqui sobra a raiz quinta. E 10 por 5, aqui sobra o 2. Então a forma de resolver é essa na segunda propriedade, quando a gente tem que aplicar a segunda. Na terceira propriedade, né, a forma de resolver a terceira propriedade é você colocando a terceira propriedade vai aparecer multiplicação entre os termos. Como vocês já estão vendo, apareceu multiplicação. Para resolver ela, a gente separa isso aqui em duas raízes, ou seja, eu vou ter raiz de 4 vezes a raiz de 25. Nesse caso aqui tem solução, ó, porque quanto é a raiz de 4? É 2. Quanto é a raiz de 25? É 5. 2 vezes 5, 10. Então aqui eu tive uma solução. Mas no segundo exemplo eu já não vou ter, ó. Vai ficar a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 11. Tem raiz quadrada de 3? Não tem. Tem raiz de 11? Não tem. Então terminou aí. O outro, você é só separar, ó. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Tem raiz cúbica de 2? Não. Tem raiz cúbica de 5? Não. Então terminou aí. Aqui é a mesma coisa, ó. Não tem o pontinho de multiplicação, mas são números próximos de letra. Então, número junto com letras, eles já indicam uma multiplicação de 4 vezes x vezes y. Então, aqui você vai ter, ó, raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de x vezes raiz sétima de y. Como não tem raiz sétima de 4, nem de x, nem de y, aí já é o resultado, viu? Então, na quarta propriedade vai aparecer multiplicação entre os termos. Na quinta e última, ou seja, se a quarta era multiplicação, a quinta é divisão. A divisão aqui está representada pelo número em forma de fração. Então, o número, quando ele está em forma de fração, ele representa uma divisão. Qual a forma de resolver? Parecida com a da quarta questão. Só que em vez de eu colocar uma raiz para cada número na frente um do outro, eu vou colocar uma raiz para cada número, uma sobre a outra. Como assim, ó? Eu vou separar. Raiz de 25 e embaixo raiz de 9. Nesse caso aqui tem solução, porque existe a raiz de 25, é 5. Existe a raiz quadrada de 9, é 3. Então vai ficar 5 sobre 3. Pronto, ali terminou. Nesse segundo exemplo já não vai ter solução, ó. Eu vou só separar raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 7. Existe a raiz quadrada de 3 ou a raiz quadrada de 7? Não tem. Então pronto, ficou aí. Último exemplo, né? Raiz quinta de A sobre 5. Então a gente separa raiz quinta para a letra A, raiz quinta para o 5. Existe raiz quinta de A ou raiz quinta de 5? Não. Então pronto, terminou, né? E fica dessa forma.
Então aqui são as 5 propriedades, certo? Então eu não sei se pelo aquele exemplo do vídeo que eu coloquei logo direto do YouTube, se ficou alguma dúvida, né? E até porque ninguém me falou nada, não disse se tinha ficado, se deu para resolver tudo certinho, né? Porque assim, nas outras escolas onde eu também estou trabalhando com os oitavos, nono ano, os meninos às vezes, né, mandam algum questionamento, alguma pergunta, procuram tirar todas as dúvidas possíveis antes de resolver, né? Eu sei que vocês estão enviando e uma grande parte está tudo certinho, bonitinho, né? Mas lembrem, amanhã, no caso de hoje, agora de manhã a gente vai terminar de resolver, vai começar a fazer o final da atividade. E se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar, viu?